Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira aula do curso completo de inglês no nosso módulo básico. Bom, vamos começar falando sobre os subject pronouns. Pessoal, os subject pronouns são os pronomes sujeito. Nós também chamamos em português de pronomes pessoais do caso reto. Eles fazem parte, é claro então, de um grupo maior de pronomes, que são os pronomes pessoais, e eles são utilizados para substituir o sujeito das orações. Mas vamos começar pensando quais são os subject pronouns, os pronomes sujeito em português. Bem tranquilo, nós lembramos lá da escola do eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Então, esses são os pronomes que nós usamos para substituir o sujeito das orações. E aí vocês já devem estar percebendo a importância desses pronomes, já que toda a conjugação verbal é feita a partir do conhecimento desses pronomes. Vamos então ver quais são os subject pronouns também em inglês? Vem comigo aqui. Como eu disse então, pessoal, os subject pronouns eles fazem parte de um grupo maior de pronomes que são os personal pronouns, os pronomes pessoais, e nós ainda traremos muitos outros pronomes aqui ao longo do nosso curso. Como nós dissemos então, os subject pronouns são usados para substituir o sujeito das orações. Eles são os pronomes sujeito. E aqui estão eles. Vamos lá, pessoal. Então, repitam comigo. Toda vez que nós formos praticar a pronúncia, eu vou dizer então, repeat after me. Repitam depois de mim. Vamos lá, então, aqui os nossos subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Mais uma vez. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, é bem tranquila a pronúncia aqui, acredito que a maioria de vocês já esteja familiarizado com esses pronomes, mas é importante nós praticarmos muito, porque o conhecimento desses pronomes vai ser fundamental para nós depois fazermos a conjugação verbal. Quem tem alguma dificuldade aqui em encontrar o sujeito das orações e substituir por um desses pronomes, lá na frente acaba tendo problemas na conjugação dos verbos. Bom, então vocês viram que a pronúncia é bem tranquila, apenas o último aqui, o they, pode trazer alguma dificuldade para a gente, pessoal. Então, como é que nós vamos pronunciar quando nós temos o TH em inglês? Nós vamos colocar a língua atrás dos dentes e vamos dar uma sopradinha, forçando a língua contra os dentes, assim. They, they, they. Certo? Então, a gente dá uma sopradinha e força a língua contra os dentes para fazer a pronúncia aqui do TH, mas nós ainda vamos praticar bastante isso ao longo do nosso curso. Continuando então, vamos ver agora a relação entre os subject pronouns, os pronomes então sujeito em inglês e em português. Olha só, o I é a mesma coisa que o eu. You pode ser tu ou você. He, ele, she, ela. O it serve tanto para o ele como para o ela, e aqui o it ele tem uma particularidade, ele é um pronome neutro. Nós vamos utilizar o it quando nós estivermos falando de animais, de objetos, mas também, pessoal, quando em português as orações ou não têm sujeito ou o sujeito é indeterminado, nesses casos, em geral, nós vamos ter que utilizar o it. Mas fiquem tranquilos, nós vamos falar muito sobre isso e vamos praticar bastante, e é com certeza um tema muito cobrado em prova e também que causa alguma dificuldade para quem não é nativo, para quem não nasceu falando inglês, já que a nossa língua não tem esse pronome especificamente. Mas vocês verão que é bem tranquilo, com o uso e com a repetição, nós vamos ficar craques também no uso do it. Continuando então aqui, nós temos o we, que somos nós, you, que são vocês ou vós, e é claro, o they, que serve tanto para o eles quanto para o elas. Então eu quero chamar aqui a atenção de vocês para duas coisinhas. Vejam, o you ele aparece duas vezes aqui. O que é que significa isso? Que nós podemos utilizar o you, então, tanto no singular, você ou tu, como no plural, o vós ou vocês. E como é que nós vamos saber
quando que o you está no plural e quando que ele está no singular. Pessoal, isso só quem vai dizer é o contexto. Não tem muitas vezes como nós batermos o olho numa oração simples, sem contexto, e termos a certeza que nós estamos falando do singular ou do plural, já que a conjugação do verbo, ou de todos os verbos para you, será sempre a mesma. Na verdade, nós só temos um pronome aqui. O you, ele é um só. Nós colocamos aqui duas vezes para nós lembrarmos que ele pode substituir tanto um sujeito plural, como vocês, quanto um sujeito no singular, como apenas você ou tu, tá legal? E a segunda coisa que chama atenção para nós aqui é ver que o they serve tanto para o eles quanto para o elas. E de novo, como é que nós vamos saber se nós estamos falando do feminino ou do masculino? Também, só o contexto vai dizer, não tem como nós termos a certeza apenas olhando uma oração simples, seca, se nós estamos falando aqui de eles ou elas, nós temos que olhar o contexto, tá legal? Vamos agora então, pessoal, praticar um pouquinho isso que nós vimos. Vamos fazer um exercício assim. Eu trouxe aqui algumas frases e nós vamos localizar o sujeito e vamos ver por qual dos nossos subject pronouns nós podemos substituir o sujeito. E como é que nós encontramos mesmo o sujeito da oração? É bem fácil, nós vamos perguntar para o verbo o que ou quem. A resposta será o nosso sujeito. Quer ver? Vamos ver isso aqui na prática. Então veja aqui o nosso primeiro example. Carla is beautiful. Carla is beautiful. Então a Carla é bonita. Beautiful significa bonita. Carla é bonita. Pessoal, quem é bonita? A resposta não é Carla. Quem é bonita? A resposta é Carla. Nós estamos perguntando para o verbo to be, aqui o verbo ser, que nós falaremos na próxima aula. Quem é? Quem é bonita? E a resposta, claro, será Carla. Então, Carla aqui é o nosso sujeito. Já sabemos, então, que o sujeito é Carla. Em português, nós poderíamos substituir Carla por qual dos nossos pronomes sujeito? Por ela, não é mesmo? Ela é bonita. Vamos lembrar, então, como dizer ela em inglês? Olhando aqui na nossa tabelinha, pessoal, veja só que ela corresponde ao she. Quem ainda pode ter alguma dificuldade entre o he e o she, pode lembrar lá daqueles desenhos da nossa infância, o He-Man e a She-Ra. Então o he para ele, do He-Man, e o she para ela, do She-Ra, tá legal? Mas isso é claro, apenas para você que ainda não tem muita familiaridade com os nossos pronomes. Logo, logo você não precisará dessas associações, porque vai ser bem natural utilizar he para ele, she para ela. Vamos lá então, continuando aqui? Já que Carla, então, aqui é o nosso sujeito, nós podemos substituir por she. Olha só, she is beautiful. Carla is beautiful, she is beautiful. Perceberam, então? O nosso subject pronoun, o she, ele pode substituir o sujeito quando, então, o sujeito em português pode ser substituído por ela. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, Samuel is nice. Samuel is nice. O Samuel é legal. Nice, então, significa legal. E aqui nós temos de novo o verbo ser ou estar, que é o verbo to be, e nós falaremos muito mais dele já na próxima aula. Pessoal, quem é legal? Quem é legal? A resposta não é Samuel, então ele é legal, não é isso? Samuel é ele é legal. Vamos ver na nossa tabela, então, como é que nós podemos substituir aqui o nosso sujeito, que nós já descobrimos que é Samuel. Como é que nós podemos, então, substituir esse sujeito por um subject pronoun? Olhando na nossa tabelinha, nós vemos que o ele é o he. He. Então vamos lá? Vamos substituir agora o nosso sujeito, que é Samuel, por he. Olhando aqui, então, nós vemos, olha só, he is nice. Samuel is nice, e nós vamos substituir aqui Samuel, que é ele, que é o nosso sujeito, pelo pronome he. He is nice. Olha só, another example, mais um exemplo. Joseph and Maria are friends. Joseph and Maria are friends. Então, friends significa amigos. Joseph e Maria são amigos. Quem são amigos? Olha só, pergunta para o verbo. O verbo aqui não é o verbo ser, o verbo to be. Quem são amigos? A resposta vai ser Joseph and Maria. José e Maria. Então, José e Maria não são eles? Então, quando nós temos o eles em português, qual é o subject pronoun mesmo em inglês? Vamos olhar ali na nossa tabelinha. Já vimos, então, que o sujeito é Joseph and Maria, já que quando nós perguntamos para o verbo quem são amigos, a resposta é Joseph and Maria. Olhando na nossa tabelinha, então, o eles aqui corresponde a they. They. Então, vamos substituir aqui o nosso sujeito Joseph and Maria por they.
They are friends. Eles são amigos. They are friends. Another example. Agora, pessoal, nós temos, olha lá, you and Anna are sisters. You and Anna are sisters. Você e a Ana são irmãs. Pessoal, quem são irmãs? Quem são irmãs? Não são você e a Ana? Então aqui nós já temos o nosso sujeito you and Anna. You and Anna, você e a Ana. Descobrimos o sujeito. Em português, nós podemos substituir esse sujeito por qual dos nossos pronomes? Você e a Ana é a mesma coisa que vocês. E como é que nós dizemos vocês mesmo em inglês? Olhando aqui na tabelinha, então, nós encontramos o vocês, que corresponde a you. You. Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui? You and Anna are sisters. Eu posso substituir you and Anna, que é o nosso sujeito, que corresponde a vocês, apenas por you. Olha só. Então, veja que nós podemos substituir aqui todo o sujeito you and Anna apenas pelo pronome you. You are sisters. Tá legal? Então, aqui, vocês são irmãs. Eu substitui you and Anna por vocês, apenas por you. Então, cuidado, vejam que agora o pronome you está no plural, substituindo vocês, diferente daquele primeiro you que nós vimos na nossa frase. Olha só, you and Anna está no singular, você e a Ana. E agora nós sabemos que esse segundo está no plural, certo? Vocês são irmãs. Veja que só o contexto nos deu a diferença entre esses dois you, já que eles não têm nenhum tipo de diferença, nem na pronúncia, nem na escrita. Another example. James and I are brothers. O James e eu somos irmãos. Então, brothers, irmãos. Olha o TH aqui de novo. Brothers, brothers, ok? Então, nós somos irmãos. Quem são irmãos? Não são James and I, James e eu? Então, aqui está o nosso sujeito, James and I, James e eu somos irmãos. Então, pessoal, em português, nós podemos substituir James e eu por qual pronome? Não somos nós? James e eu somos nós. Então, em inglês, nós vamos substituir por, olhando na tabelinha, olha só, o nós corresponde a we. Então, vamos substituir agora todo o nosso sujeito, James and I, por we. Olha lá, we are brothers. We are brothers. James and I are brothers. We are brothers. Nós somos irmãos. Agora vejam esse exemplo. The dog is barking. The dog is barking. O cão está latindo. Então o verbo to bark é latir. O cão está latindo. Quem está latindo? Não é o cão? The dog? Então aqui nós já temos o nosso sujeito, já encontramos o sujeito é the dog, o cão. Agora peraí, pessoal. O cão está latindo. Em português, nós podemos dizer ele está latindo, mas um cão é um animal. Então, em inglês, nós vamos utilizar aquele pronome que significa ele ou ela, um pronome neutro, que nós utilizamos para as coisas, para os animais, que é o it. Quer ver? Olha só na tabelinha. Quando nós temos, então, ele ou ela para objetos e animais, nós vamos utilizar o it em inglês. Então, vai ficar the dog is barking. It is barking. Então, ele está latindo. It is barking, já que nós estamos falando de um animal. Nós veremos ao longo do nosso curso que um animal de estimação nós também podemos usar he ou she, tá legal? Mas regra geral, como nós estamos falando de um animal, o ideal é sempre nós utilizarmos aqui o pronome it, tá joia? Pessoal, com isso então, nós vimos a nossa primeira aula, nós falamos aqui sobre os pronomes sujeitos, aprendemos a identificar o sujeito das orações e a substituir por um pronome. Claro, é uma aula muito básica, mas fundamental para a continuação dos nossos estudos, por isso que ela vem primeiro. Saber bem identificar o sujeito de uma oração e substituir por um dos nossos pronomes será fundamental para nós fazermos a conjugação dos verbos em inglês, que vocês verão é moleza, comparando aqui com todas aquelas conjugações que nós temos no português. Um forte abraço a todos. See you all next class.